nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje retomamos a nossa meditação do Evangelho e hoje é o penúltimo domingo do tempo comum. Com isso, os textos se tornam apocalípticos, mas no sentido de revelação, que é a tradução exata desta palavra. Hoje, mais uma vez, não gravo por vídeo, mas semana que vem, festa de Cristo Rei, espero que possamos gravar. E com isso, essa demonstração da questão apocalíptica, a revelação de Jesus, tem mais a ver com a finalidade de nossa vida do que com o fim dos tempos. Porque devemos de ter presentes tudo aquilo que vamos ouvir na primeira leitura, no Evangelho, segunda leitura, para que é a nossa vida. Tudo indica a finalidade, o escopo, o sentido da nossa existência. Porque a cada dia pode ser o fim de tudo, o fim dos tempos para qualquer um de nós. Ainda esta semana que se encerrou, na minha cidade, sendo pequena, com uma única paróquia, perdemos uma pessoa muito querida da comunidade que estava presente, ajudava em tudo que aparecia, por assim dizer, há muitos anos, e a morte, por assim dizer, para nós, nos pegou de surpresa enquanto povo, porque foi algo como muitas que nós conhecemos. Pessoas que a morte pega de sopetão, as pessoas não estavam bem de saúde, sabendo que estava bem de saúde no sentido, tinha seus problemas pela idade e tudo mais, mas nada que fosse tão grave para que, de um modo tão drástico, a morte viesse. E assim veio o final dos tempos para ela como para tantos. E assim também devemos de questionar o final do nosso tempo. Como estamos vivendo a nossa vida? Estamos nos preparando verdadeiramente para o encontro com Jesus? E ainda tenhamos em conta há algo mais que este ano litúrgico está se encerrando, está falando do final dos tempos, da finalidade da nossa vida, mas também vai nos mostrar uma continuidade. Por quê? Porque o ponto de partida, que é o Advento, toca o ponto de chegada, que é justamente a festa de Cristo Rei e o final dos tempos. Uma coisa toca a outra, mostrando que o projeto de Deus se dá e se dará plenamente no fim, quando tudo estiver submisso ao Pai, como diz a própria Escritura. E esta é a realidade. Por quê? Porque as 2 primeiras semanas do Advento, recordemos, nós vemos sempre o fim dos tempos, a escatologia, e no sentido, não, mais uma vez, no sentido do final da nossa vida, do sentido da nossa existência, e da segunda vinda de Cristo. Dito e feita toda essa introdução, vamos agora às leituras de hoje. Talvez sejamos mais breves, porém, até mesmo porque os textos são breves, mas não deixamos de ser profundos.
A primeira leitura é tirada do livro de Malaquias, um dos 12 profetas, que diz: Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. 2 versículos, e um versículo incluso incompleto, porque é o 20a, que nos dizem algo sobre o final dos tempos, que está também relacionado, aliás, o Evangelho com a primeira leitura da semana passada. E o que está nos dizendo o Senhor? Que virá o dia será abrasador, será como o sol, porém agirá diferente este dia para uns e outros. Como escutaremos também, de certo modo, em um dos anos litúrgicos, aliás, escutamos o Evangelho, porque semana que vem escutaremos Jesus que reina na cruz, mas no ano de Mateus escutamos justamente Jesus que separa as ovelhas dos cabritos, e assim vemos na profecia já de Malaquias tal coisa. Aqueles que vivem a fidelidade, o temor ao Senhor, o dia será como o nascer de um sol tão belo, que clareia o dia, que não digo aquele dia de calor insuportável, mas que torna aquele dia belo, com cores, gostoso, agradável. Assim será o dia do Senhor para aqueles que viveram o temor do Senhor. O temor que não é um medo, que é um amor verdadeiro, sincero, mas com aquele receio de ofender a pessoa amada, que quer em tudo agradar aquele que se ama. E não é medo na outra pessoa, por causa que pode me castigar. E a primeira parte falava justamente que os soberbos, os que vivem o pecado, são como palha. O que acontece com a palha na brasa? Pega um fogo imediatamente. Então, para estes que vivem em oposição ao amor de Deus, que não se submetem a Cristo, no sentido de quem se submete por amor, como ouvimos na carta aos Efésios, a questão das mulheres submissas ao marido, como a Cristo, como a igreja a Cristo, então estes sofrerão como a palha. Não será um dia agradável, será um dia terrível. Mas por quê? Porque o Senhor, que assim o quis? Não. Porque este mesmo dia, para uns e para outros, será diferente. Por causa da vida que viveram, por causa das escolhas que fizeram, não porque Deus impôs. Deus dá todas as oportunidades a todos, porém, as escolhas culminarão no final, na finalidade, no que será a eternidade para uns e outros. E o que temos sido, irmão e irmã? Fiéis? Tememos o Senhor de verdade? Buscamos adequar a nossa vida ao amor verdadeiro a Ele, à escuta sincera dos seus desígnios? Ou o que nós temos feito é justamente viver para nós, sendo egoístas, impiedosos e ainda vivendo no pecado? O Salmo 97 nos diz, e o Salmo 97 é lido também no dia do Natal. E está relacionado com o último versículo, uma palavra, aliás, duas palavras que está na profecia de Malaquias: sol da justiça. Sol da justiça é quem? É o próprio Cristo. Aquele é o sol da justiça, o dia que virá para nós se formos fiéis. O refrão do Salmo nos diz: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Então, qual é a justiça que o Senhor vai julgar? Através do sol da justiça. Naquela luz que deve de iluminar a nossa vida, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor. E assim devemos de nos questionar: estamos vivendo
em unidade com Cristo, iluminados por Ele, no sentido que a sua vida ilumina a nossa? No Evangelho de São Lucas, hoje damos um salto e vamos para, como dissemos, apocalíptica, saída propriamente da boca de Jesus, que nos prepara justamente para a cruz, que escutaremos semana que vem. E nos diz São Lucas: naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Essa primeira parte, São Lucas nos diz que Jesus está dentro de Jerusalém. Já os demais evangelistas, Marcos e Mateus, nos diz que Jesus está no Monte das Oliveiras, de onde realmente se pode ter uma visão ampla para quem já foi a Jerusalém, da esplanada do templo. E o que está a indicar aqui o Senhor? Bem, primeiro tenhamos uma noção do templo. O templo reconstruído por Herodes no seu esplendor, Deus tinha dito antes, no Antigo Testamento, naquela proximidade nos últimos profetas, antes de Cristo, que neste templo brilharia o sol da justiça. Já entendemos a primeira leitura e já estamos entendendo agora o que Deus quis dizer, mas que o povo não soube compreender. Então, para eles, aquele templo jamais seria destruído novamente, porque Deus faria ali brilhar a sua luz. Jesus está chegando à meta do seu caminho, que caminhamos ao longo de todo este ano litúrgico com Cristo. E qual é a meta? A paixão, morte e ressurreição. É a sua última Páscoa. Tenhamos em conta que, para construir o templo da época de Herodes, da época de Jesus, terminado de construir quando Jesus havia nascido, um pouco depois, foram necessários para aquele templo cerca de 100.000 funcionários. Os judeus da antiguidade dizem que não eram 7 maravilhas do tempo antigo, mas eram 9, porque a 8ª era o templo, toda a esplanada do templo, e a 9ª, o santuário. O templo, então, reconstruído por Herodes, teve 100.000 funcionários. Para construir o santuário, onde ficava o Santo dos Santos, Herodes pediu que se preparasse os sacerdotes para que ninguém de mão impura construísse o santuário do Senhor. E para isso foram necessários 1.000 sacerdotes, que aprenderam a construção para construir o templo do Senhor. Tenhamos uma noção que aquele lado onde vendiam os bois e tudo mais, eram colunas, eram 40 colunas grandiosas, com um capitel de 1,80 m, um pouco mais baixo do que eu, só o capitel das colunas. E eram 180 metros de lugar, por assim dizer, coberto. Durante todo o dia, naquele templo, se manifestava o cântico dos salmos através das músicas que os levitas cantavam. E era uma coisa belíssima, que todos olhavam e admiravam. Recordemos os serafins externos ao templo, que eram construídos, anjos, tinham cerca de 5 metros de altura. Então, uma beleza inagualável. E ali esperavam a manifestação do sol da justiça, que eles não entenderam. Mas Jesus diz que não restará pedra sobre pedra. O que Jesus está querendo dizer com isso no Evangelho? Jesus está mostrando, contempla isso e começa a mostrar, a dizer como interpretar este fato. Jesus indica que não deve restar pedra sobre pedra daquele tipo de relação com Deus. Não somente o templo, como profecia que realmente aconteceu, saída da boca de Jesus, mas também aquela forma de relação com Deus, uma relação comercial. A pedra antiga, porque existe uma pedra ali que fica
debaixo, e por isso é o Muro das Lamentações, onde se aspergia o sangue do Cordeiro no Yom Kippur. E justamente esta pedra é indicada como a pedra de sustento do mundo, e agora ela é substituída pela pedra angular, que é o próprio Cristo. E Jesus está dizendo que agora a relação é a relação como a dele com os discípulos, uma relação de amor e não de troca. Recordemos bem o que meditamos ainda nas últimas semanas, enquanto escutávamos o Evangelho de Lucas, no ano, por assim dizer, no ano ordinário, que foi substituído nos últimos 2 domingos, seja pela festa da semana passada, seja da dedicação da Basílica de Latrão, seja pela anterior, por finados. Por isso saltamos 2 domingos que não nos deixam compreender, mas anteriormente chegamos a meditar, e até mesmo durante a semana, irmão. O que nos diz? Jesus está mostrando que não é eu oferecer uma troca para Deus. Olha, Senhor, eu te dou isso se o Senhor me der aquilo. Eu vou fazer isso, mas o Senhor vai ter que me dar tal coisa. Não é esta relação que o Senhor quer. Esta relação não sobrou e não deve de sobrar pedra sobre pedra, nem mesmo em nós. Devemos aprender a amar o Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, como diz o primeiro mandamento, e ao próximo como o próprio Cristo nos amou. Mas realmente, nós passamos de uma relação a outra com Deus? Ou nós insistimos em permanecer em uma relação onde nós ofertamos uma coisa em troca de outra? E por isso Deus me abençoa, porque eu troco. Não, devemos de olhar os santos, imitá-los. Os santos se ofereceram inteiramente a Deus por amor e sofreram as consequências, como seguirá o Evangelho a nos mostrar no dia de hoje. Continuemos a leitura. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados. Jesus não deu a data. Foi apenas 40 anos depois da sua morte, porém Jesus não disse. Mais uma vez, recordemos, em outro momento perguntaram também, outro domingo, e nós, mais uma vez, vimos que Jesus explicava como devíamos agir e não quando iria acontecer. A mesma coisa aqui. Estão preocupados com uma coisa, mas Jesus está apontando outra. Está mostrando que não é isso que deve de nos preocupar, mas sim a finalidade da vida, como vamos continuar. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Então Jesus está preparando não só a comunidade antiga, mas também as nossas comunidades hoje, mostrando que muitos irão viver o messianismo de querer ser ele. E ainda que muitos pegarão como messiânico a ciência e a técnica em nossos tempos. Tenhamos isso em conta. A ciência e a técnica. Muitos colocaram como messias de sua vida. Mas Jesus diz que não devemos de nos preocupar nem seguir a eles, e mantermos fiéis aos princípios que Jesus nos deu no Evangelho, na vida dos santos, nos sacramentos. Continuemos. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E logo Jesus vai continuar. Então Jesus fala que no tempo acontecerão estas coisas. Guerra, fome, infelizmente, isto acontecerá. Terremotos, pestes, acontecerão coisas que nós nunca esperávamos ver. Mas, aliás, Jesus continua, e é esta parte que eu deveria de continuar. Um povo se levantará contra outro, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, o que acontecerá conosco? Sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão.
Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então vemos que tudo isso continuará acontecendo, que Jesus tira o véu dos nossos olhos para que possamos ver a nossa história a partir dos olhos de Deus. Não é porque nós somos cristãos que estas coisas não acontecerão no mundo. Aqueles que muitas vezes não viveram e não vivem verdadeiramente o cristianismo ou não querem viver, impedem que realmente se manifeste plenamente a vontade de Deus no mundo. Então, Deus continua agindo na história, mesmo acontecendo tudo isso que vai acontecer e que acontece. E Jesus, diante de tudo isso, nos dá duas posições a serem tomadas. Ou desanimamos, porque não vai acontecer o reino de Deus. Tudo isso vai continuar acontecendo, guerra, fome, peste, isso e aquilo. Eu não vou poder realizar tudo aquilo que Jesus queria, então me desanimo diante de tudo. Ou ato de coragem, vendo que tudo isso que acontece é, como diz São Paulo, é como a dor de um parto para que nasça o reino de Deus. E assim nós devemos de nos questionar como estamos vivendo os nossos tempos. Com qual finalidade? Realmente reconhecendo que tudo isso que está acontecendo como um parto para que a nova humanidade venha a nascer? Ou não? Temos desanimado, ai, Deus não age, olha, tudo de ruim acontece. Não é isso que o Senhor espera de nós. Devemos de agir, como vai dizer a segunda leitura, São Paulo. E ainda, Jesus disse que antes de tudo isso, o que acontecerá conosco se somos fiéis a Ele. Porque só existe duas posições, irmão e irmã. Ou somos fiéis a Cristo, ou nos opomos a Ele. E aqueles que se opõem a Ele, normalmente são os que fazem os grandes males. Assim, também, se nós nos colocamos ao seu lado, sofreremos as consequências, por quê? Porque odeiam a nós? Não, porque odeiam ao Cristo. E por isso nos odiarão, por vivermos aquilo que Ele nos pede. Então, Jesus disse para nós, para não nos surpreendemos, que sofreremos. Jesus não prometeu para nós aplausos, reconhecimento, títulos, honrarias. Não, Jesus não nos promete isso. Está nos dizendo, cuidado quando vos dizem. Pelo contrário, muito bem, olha, isso mesmo. E não existe perseguição contra vocês. Quer dizer que vocês estão vivendo como pagãos. Este é o risco. Devemos de nos policiar. Estamos vivendo como o Senhor nos pede, buscando a verdadeira santidade, ou estamos sendo aplaudidos por aqueles que vivem no pecado e que não reconhecem em nós uma ação de Deus que transforma a nossa vida, e a partir disso também querem ser transformados por Deus? Devemos de nos questionar, irmão e irmã. Porque Jesus diz que o amor é a fidelidade a Ele. Nos causará prisão, perseguição, que seremos perseguidos por causa do nome dele. Mas ele nos diz uma coisa ainda. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Antes de falar do testemunho, há um fato em que dois sacerdotes ou dois bispos do Oriente e do Ocidente se encontraram. E o bispo do Ocidente, nosso bispo, perguntou do Oriente, como vocês conseguem ser cristãos diante de tanta perseguição? O do Oriente respondeu e perguntou ao nosso, como vocês no Ocidente vivem como cristãos sem serem perseguidos? Algo está errado? Então voltemos. Jesus fala que é a ocasião de testemunhar a fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Vamos lá, testemunhar. O que significa testemunhar? Testemunhar aqui não é somente falar, eu sou católico. Eu sou católico e quero morrer por Jesus. Não. É que diante de todas as coisas ruins que atravessaremos por causa da nossa fidelidade a Cristo, nós devemos de testemunhar
a mansidão, a generosidade para com aqueles que necessitam, o abençoar a quem nos amaldiçoa, o perdoar a quem nos faz o mal, o fazer o bem, até mesmo a quem quer tirar a nossa vida, o amar a quem nos ofende. Ou seja, dar o testemunho máximo do amor, da vida que o Espírito Santo transformou em nós. Agir de acordo com a vida do Espírito e não de acordo com a vida terrena. Então, é isso que tenhamos em conta, irmão e irmã. Temos agido de tal forma, testemunhado diante das dificuldades de sermos católicos nos nossos tempos, temos dado testemunho de católicos, fazendo tudo aquilo que Jesus esperou e nos inspirou a fazer, ou temos agido justamente de forma oposta, agindo de forma mesquinha, humana, odiando, perseguindo, caluniando, falando mal, se assim não estamos testemunhando. Estamos justamente nos opondo a Cristo. Ele fala para não prepararmos a nossa defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou debater. O que quer dizer isso? Não preparar a nossa defesa para não prepararmos segundo os critérios deste mundo. Porque esse é o grande risco. Nós somos teimosos. Espera, fulano me acusou disso, 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 então eu tenho que agir assim, assim, assado e não sei o quê. Estamos vendo? Não é que não podemos agir assim. Mas nestas ocasiões de perseguição pela fé, o que Jesus nos diz é para não raciocinarmos de forma humana e nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Porque Ele nos dará as palavras assertivas para rebatermos e para vencermos o diálogo contra aqueles que não têm fé, contra aqueles que odeiam Cristo. Mas realmente temos agido deste modo diante de tais situações que passamos a viver? Sereis entregues, até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Isso estava no Antigo Testamento para um judeu que deixasse de ser judeu. Obviamente, muitos, ou a maioria, não chegou ao ponto de assassinar a própria família. Mas, reconheçamos, isto muitas vezes acontece conosco quando parecemos mortos para os nossos, aqueles que eram amigos, aqueles que eram nossa família, que não seguem a Jesus e que nos perseguem. Então, de certa forma, nos consideram como mortos, não querem mais a nossa pessoa por perto, somos como alguém que está na sepultura e que ninguém vai ver. Mas Jesus fala que não devemos de temer isso. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Todos os odiarão, porque vós me conheceis. Lembremos, falar o nome de alguém é conhecer em profundidade a pessoa. Então, se nós buscamos conhecer cada vez mais a Cristo e por isso vivemos cada vez mais nele e dele, nos odiarão. E por que temeremos? Devemos de continuar firmes em Jesus. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Jesus fala aqui, mais do que cabelo da cabeça, fala que nada será em vão, nada será perdido. E é permanecendo firmes, aqui, recordemos, é a palavra, agora sumiu, mas a palavra que não está aqui presente, é ser perseverante, e que aqui, ser perseverante é resistir sob pressão, é sendo perseverantes que ireis ganhar a vida. Resistindo qualquer pressão diante da fé, para que abandoneis a fé, para que entreis no pecado, para que viveis a dinâmica do mundo, se vocês resistem a toda pressão, vocês vão ganhar a vida. Mas realmente assim temos vivido, reconhecendo que todos os atos de amor, até mesmo os pequeninos, tudo que fazemos para o Senhor, tudo que buscamos de santidade, e permanecendo fiéis, perseverando na santidade, na busca de Deus, na oração, nós receberemos a verdadeira vida que tanto esperamos? Ou não? Ou nos esquecemos? Ou não nos dedicamos a tais fatos? Jesus, então, no Evangelho, nos mostrou que estamos também nós submetidos a situações de dificuldade da vida.
E nos mostra que se amamos a Jesus, isso vai doer em nós. Mas a recompensa será grande, porque nada que fizermos por Ele será inútil. Ainda temos mais uma visão do Evangelho de hoje. Jesus chama ao cuidado de não esquecer o essencial, porque muitas vezes olhamos o externo, olhamos o templo, como dizíamos ainda domingo passado, a questão do templo, é belíssimo o templo, a igreja, e não devemos de descuidar, mas não podemos ficar no externo, devemos de ter o cuidado com o essencial, como os santos. O que é essencial? Rezar, amar a Deus, servir ao Deus e ao próximo. Então devemos de ter toda essa busca de cumprir tudo aquilo que Jesus nos pede, vivendo os sacramentos, estando na igreja em comum união, em unidade de irmãos. Não podemos deixar isso de lado. Olhemos os santos. Os santos também foram perseguidos, também fizeram o essencial e às vezes mais do que o essencial por amor a Jesus. Olhemos a questão de a família perseguir. Santo Tomás de Aquino, que foi perseguido pela sua própria família, que não queria que ele fosse monge, inicialmente, o que ele queria ser. E assim vemos que não é diferente em nenhuma época o ser cristão. Se somos fiéis a tudo aquilo que Jesus ensinou e ensina ainda, continua ensinando ao longo de todos os séculos, nós sofreremos as consequências por amor, porque quem ama sofre. Tenhamos ainda em conta a questão do santuário, alguns pontos que esqueci. O santuário havia uma grande veneração, porque ali estava a arca, a presença de Deus. Deus estava aí. Por isso achavam que Deus ia intervir, salvando, não importa o que fizessem de errado. No templo cabiam 50.000 pessoas para adorar a Deus quando estava cheio. As nossas igrejas hoje cabem 1.000. E olhe lá, algumas, as que mais cabem, talvez caibam muito mais, porém as de médio tamanho, umas 1.000 pessoas. Naquela época, o templo de Jerusalém cabia 50.000. Então vemos Jesus nos mostrando que não adianta, se nós não fizermos o essencial, não buscarmos a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e não nos convertermos, o templo, que é a morada de Deus em nós, será destruído também, como consequência. O amor de Deus está presente no mundo, mesmo com todos os seus dramas. Deus não deixa de amar e quer ser amado. Mais uma vez, cada dia nosso pode ser o último. E tenhamos em conta que, se aqui fala do Apocalipse, o mistério pascal é já um juízo. Então, o Apocalipse, de certo modo, já está em ato em toda a humanidade. Porque o final dos tempos se dará com tudo isso. E, por fim, devemos de recordar que Jesus está indo enfrentar a morte, o sofrimento, sabendo que não é o fim único, mas que o amor e Deus sempre vence. E ainda, recordando que o templo é a expressão da infidelidade de um povo daquele tempo. E tudo isso que nós meditamos vem da onde? Vem do pecado. Mas o futuro revelará todas as coisas, a graça de Deus, se nós formos fiéis a Ele. Por fim, 2 Tessalonicenses, São Paulo nos diz: irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Vemos São Paulo aqui orientando, porque em Tessalônica muitos estavam achando que a vinda de Jesus estava tão próxima que já não tem necessidade de eu fazer mais nada, eu vou cruzar os braços, aproveitar a vida, descansar na rede, poderíamos assim dizer. Mas não é isso que São Paulo diz. São Paulo está indicando a todos os cristãos que devem de ocupar sua vida de forma produtiva e produzir os frutos, tanto para a sociedade, mas na sociedade para a eternidade. Infelizmente, muitas pessoas, por
se dedicarem a certas ideologias, já não querem mais fazer isso, estão como alguns de Tessalônica, na ociosidade, querem que tudo caia do céu, tudo venha do alto, e não produzem nada de bom para a sociedade, nada de bom para a conversão e a vida eterna, nem para si, nem para os demais. Tenhamos em conta isso. Não pode ser assim a vida cristã, porque isso não faz parte do cristianismo. E São Paulo continua, não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Uma regra que deveria de ser tomada de novo hoje. Porque quem não quer trabalhar, seja para esta vida, por que quer comer? Uma coisa é não ter emprego, outra coisa é não querer trabalhar. São coisas distintas. Porque, infelizmente, tem gente que não quer fazer nada, nem mesmo dentro de casa. Então, para que comer? Mas aqui também serve a questão espiritual. Se queremos participar do banquete celeste e não trabalhamos para tal coisa, seja na nossa vida, seja realizando a missão de evangelizar que Jesus nos confiou, porque queremos, entre aspas, comer o banquete celestial, não estamos trabalhando para merecer tal fim. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Então, recordemos, demos sentido a este mundo. Reconheçamos a finalidade da nossa vida e a finalidade da história, que é nascer para a vida nova, para o reino de Deus. E não deixemos de agir conforme Deus espera de cada um de nós, para que assim possamos realmente merecer a glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente escutarmos tudo aquilo que o Senhor pede de nós e a vivermos tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação, a nossa conversão, os sacramentos da Igreja, a comunhão com o Senhor, a vivência da sua palavra. E assim, cada vez mais nos abandonando no caminho da santidade e vivendo-a profundamente, possamos um dia merecer amar a Deus plenamente nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.